Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre o critério de avaliação dos itens propriamente ditos. Então, a gente vai começar pelo ativo, pelos itens ali que ficam no ativo circulante. Vamos lá? Então, sem perder mais tempo, vamos para a tela. Primeira coisa que eu preciso saber como é avaliado são as chamadas disponibilidades, tá? O que é uma disponibilidade? Disponibilidade são os valores de caixa, disponibilidades é o quê? É o que eu tenho na conta caixa e nos equivalentes de caixa. Perdão. Equivalente de caixa são o quê? São aplicações financeiras de alta liquidez prontamente conversíveis em montante de caixa, ou seja, você pode transformar aquilo em caixa, e sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Então, o equivalente de caixa não é o dinheiro ali propriamente disso. Caixa é caixa, mas é o banco, é uma aplicação que você tem numa corretora, que você tem uma liquidez, que é aquilo ali D mais zero, é diário, você baixou aquilo ali na hora. Ou então é aquele investimento que às vezes, vamos lá, o Bradesco, ele é muito dono de fazer isso. Você tem um dinheiro lá e o Bradesco pega aquele seu dinheiro e aplica e tem um rendimentozinho diário, mas você sabe quanto está ali. Então, primeira coisa que a gente precisa saber como ficam avaliados são as disponibilidades. E as disponibilidades, tá? Elas ficam avaliadas, esse aqui é o mais tranquilo de você entender, as disponibilidades, elas são avaliadas pelo valor original. Então, e aí não sofrem mais alterações. Se você tem uma nota de R$100, essa nota de R$100, ela vai ser R$100. Ah, Gabriel, mas o efeito da inflação, não sei o quê, isso não vai ser considerado. Então, as disponibilidades, elas são avaliadas pelo valor original e isso não sofre ali alterações, tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto aí que você precisa entender. E existe um outro fator aí que às vezes aparece em prova, que é o seguinte, olha só a questão que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, tratando, valor original e custo histórico é a mesma coisa? Sim, você pode interpretar isso como sinônimo. E olha só, o FG Contador 2017. Tratando do subgrupo disponibilidades, o saldo negativo de uma conta bancária diante da impossibilidade da compensação entre contas do mesmo banco, deve ser registrado como item passivo circulante como empréstimos bancários, ativo circulante como provisão para perda, ativo circulante como adiantamento bancário e passivo não circulante como financiamentos. O que você precisa entender aqui para que você possa não errar na sua prova? As contas do ativo, elas têm saldo devedor. Então, a conta do ativo, ela tem saldo devedor. Você precisa saber que, exceto se nós estivermos falando de uma conta retificadora do ativo, as contas desse grupo do ativo, elas não podem ter saldo credor. Então, você não pode ter menos R$50 no seu caixa. Você não pode ter menos 100 no seu banco. Você não pode ter um investimento que está avaliado em menos 1.000, menos 1 milhão. Não. Então, quando, por exemplo, acontece esse caso de você estourou o limite ali do seu banco, estourou o valor que você tinha e você passa a dever o banco, então o cheque especial, ele é um direito seu? Não, ele não é um direito seu. O cheque especial, na realidade,
ele é uma obrigação. Então, como o cheque especial é uma obrigação, ele não vai ficar registrado no ativo. Então, nessa hipótese, quando isso acontecer, o que você vai fazer? O saldo negativo de uma conta bancária, ele é classificado no passivo circulante como um empréstimo bancário. Gabarito, portanto, letra A. Tá bom? Então, isso aqui é o que cai aí sobre essa questão da disponibilidade. Trouxe mais uma questão para vocês treinarem, que é a seguinte, olha só. O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento e à mensuração contábil, de acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Determinada empresa, no final do exercício, levantou os seguintes saldos contábeis: aplicações financeiras de liquidez imediata, aplicações financeiras para resgate em 30 dias, caixa, depósitos bancários à vista, depósitos bancários vinculados à liquidação de empréstimos, 40 mil. Nessa situação, a conta disponibilidade, caixa equivalente caixa, registrará um saldo de 52 mil reais. Então vamos lá. O que eu falei? Falei que o caixa equivalente de caixa, eles compõem as disponibilidades. O que eu tenho aqui então como disponibilidade? Como disponibilidade, eu tenho a conta caixa, R$4.000. Eu tenho aplicações financeiras de liquidez imediata, mais 4.000. Essas aqui são inquestionáveis. Eu tenho aqui os depósitos bancários à vista, que é o quanto eu depositei no banco, não é mesmo? Que é a minha conta bancos. E agora eu tenho o depósito bancário vinculado à liquidação de empréstimo. Então aqui, com um pouco de discernimento, né, com um raciocínio lógico, nós somos capazes de resolver essa charada. Tem um depósito bancário, você tem um dinheiro no banco, só que esse dinheiro ele está vinculado à liquidação de um empréstimo. Então, você tem a livre movimentação desse valor? Você pode movimentar da maneira que lhe aprouver? Não, não pode. Então, depósito bancário que está vinculado à liquidação de um empréstimo, isso aqui não é disponibilidade. Beleza, então nós já temos 48 mil reais de disponibilidade. Falta ainda a classificação da aplicação financeira para resgate em 30 dias. E agora, Gabriel, porque você falou ali que aplicação financeira, equivalente de caixa, é uma aplicação financeira de alta liquidez, prontamente conversível em montante de caixa, sujeita a insignificante risco de mudança de valor. Mas qual que é o prazo que uma aplicação financeira ela tem para ser classificada como equivalente de caixa? Então a gente costumava dizer antigamente que esse prazo, se uma aplicação financeira ela tinha um vencimento de até 90 dias, você classificaria isso como equivalente de caixa. Só que, Gabriel, será que isso continua? Isso tem previsão no CPC 03. O CPC 03, para quem não sabe, ele trata da DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, e o CPC 03 ele tem essa terminologia. Vamos dar uma olhada. Item 7 do CPC 03 diz o seguinte, olha lá, concentração. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa,
ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Então, isso aqui é bastante interessante que você entenda que o risco de mudança de valor ele tem que ser insignificante, tá? Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos, a contar da data da aquisição. Então vejam que o CPC 03, ele fala que é curto prazo. Só que ele fala o seguinte, fala, olha, por exemplo, então ele não define especificamente esse prazo de 90 dias, de 3 meses. Ele induz você a pensar nesses 3 meses, só que não obriga, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, a contar da data da aquisição. Então aqui, mas seguindo a orientação do pronunciamento, você tem uma aplicação financeira para resgate em 30 dias, não foi falado nada, 3 dias está dentro do prazo de 3 meses, nesse caso, na omissão de uma maior especificação, você vai considerar que essa aplicação financeira para resgate em 30 dias, ela vai ingressar aí como um equivalente de caixa também no valor de R$4.000. Portanto, você terá aqui um montante de quanto de disponibilidade? R$52.000. Gabarito, então, o quê? Correto. Beleza? Gabarito correto. Então, pessoal, isso aí é o que você precisa saber sobre a avaliação das disponibilidades. Tudo tranquilo? Quero saber se todos estão conseguindo compreender. É isso que vai aparecer na sua prova. Prova difícil, prova fácil. Não vai fugir muito disso aqui. A FGV, por exemplo, cobrou isso na prova de auditor fiscal lá do ISS Cuiabá 2016 e outras vezes já apareceu, mas não vai fugir muito desse assunto. Vamos lá, então?